Que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Hoje, neste sábado com Maria, somos convidados a refletir sobre a liderança hierárquica da nossa fé, da comunidade cristã, daquilo que entendemos e compreendemos como igreja. A celebração, inclusive, deste sábado com Maria, nos faz ver claramente um ato, uma atitude, uma decisão deliberada do Filho de Maria Santíssima, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Foi exatamente o Filho de Maria Santíssima, aquele que fora convidado com seus discípulos para o casamento em Caná da Galileia. Aquele que transformou aquela água em vinho. Aquele que, a partir daquele instante, seus discípulos creram nele. Aquele que pelos seus discípulos fora reconhecido como o Cristo, Quírios, o Senhor. É ele que é o autor desta festa que hoje a igreja celebra. O mesmo Jesus Cristo que mandou os serventes encherem aquelas talhas de água e depois mandou que os serventes levassem aquela água ao mestre-sala, para que depois pudesse ser distribuído aos demais. É ele que depois dirá, lá em Cesareia de Filipe, esta palavra. Que palavra é esta? Mateus, capítulo 16, do 13 ao 19. Quero ler apenas o versículo 17 e o 18. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim meu Pai do céu. Por isso, porque o meu Pai do céu te revelou isso, eu não tenho outra coisa para dizer a não ser: tu, Simão, agora és Pedro, tu és pedra, tu és rocha. E sobre essa pedra construirei minha igreja. E o império da morte
não a vencerá. Versículo 19. A ti, a cátedra de Pedro, é o que estamos celebrando hoje. Exatamente neste sábado, com Maria, estamos celebrando um ato deliberado, sóbrio, do Filho de Maria Santíssima. Não é uma invenção do imperador Constantino. Não é uma hierarquia que se vai dar, que se vai construir, que se vai iniciar em 313. Este acontecimento, este relato, este episódio, ele precisa ter dado-se do ano 30 ao ano 33, os 3 anos da vida pública de Jesus. Não é no ano 313, é entre os anos 30 e 33 que vai dar-se este acontecimento. A igreja hoje não está celebrando uma invenção, uma investidura de autoridade a Pedro, dada pelo imperador Constantino em 313, 321, por aí. Não se trata disso. O que a igreja está celebrando hoje é uma investidura dada por Jesus Cristo. A ti darei as chaves do reino de Deus. O que atares, o que ligares na terra, ficará atado, ficará ligado no céu. O que desatares, o que desligares na terra, ficará desatado, ficará desligado no céu. Então lhes ordenou que não dissessem a ninguém que o Messias era ele. Este é um motivo que a igreja não pode, em nenhuma medida, defender e concordar com o princípio da sola Escritura. Aliás, é bom dizer que quando Jesus investe Simão, a quem ele troca o nome e o chama de Pedro, Pedro não era nome de gente, é pedra. Se o nome dele é Simão e Jesus troca aquele nome por pedra para designar sua função, o posto que agora ele estava exercendo, porque assim Jesus Cristo quis.
Quem somos nós para irmos contra as decisões de Jesus Cristo? Quem somos nós para jogarmos por terra aquilo que Jesus estabeleceu? Repito-me, intencionalmente. Jesus não fez nada de maneira arbitrária. Não. Tudo que ele fez dentro de uma sobriedade inigualável. Porque aquele homem era Deus. Deus de Deus, luz de luz. Então precisamos compreender, queridos, que naquele momento Jesus não estava entregando a Pedro um livro pronto. Olha, Pedro, o que tu vais ensinar é isto aqui, do Gênesis ao Apocalipse. Precisamos ter isso em mente. Quando Jesus delega a Pedro a função, eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Jesus não estava dando a Pedro, inclusive naquele momento, nem o cânon dos judeus estava pronto. Eles vão definir o cânon judaico por volta do ano 100, em uma retaliação aos livros cristãos, as literaturas cristãs que já estavam surgindo. E elas estavam aparecendo como que uma continuidade dos livros do Antigo Testamento. Eles disseram, opa, aí não. Nós não temos nada, temos com esses cristãos. Nada temos com esse Cristo, com esse Jesus de Nazaré. Aliás, nós o entregamos a Pilatos, para que o seu fim fosse aquele que queríamos que fosse. Então, o nosso cânon, os nossos livros sagrados, o Antigo Testamento, nada tem a ver com a literatura deles. Os nossos livros não são base para eles. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. Naquele momento não havia nada de literatura cristã que Jesus estivesse entregando a Pedro. Jesus entregou-lhe uma função oral. O que era que Pedro estava ensinando? Os outros apóstolos, o que estavam ensinando?
naquela sua missão que receberam de Cristo, ide por todo o mundo. Eles estavam levando uma Bíblia na mão. Vamos ler no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Era uma pregação oral. Embora eles citassem o Antigo Testamento, mas a centralidade da sua pregação, o objetivo central da sua mensagem era Jesus de Nazaré. E não tinha nada escrito. O que eles pregavam era a assimilação oral daquilo que haviam escutado de Jesus Cristo, os ensinamentos diretos de Jesus. Jesus não estava falando e tinha alguém com caneta e papel, né? Escrevendo aqui, acabou o discurso, vamos ali na Xerox, tirar uma cópia, olha, um para Pedro, para João, para Mateus, para não sei o quê. Aí depois, de novo, não se trata disso, queridos. Eles assimilaram o ensinamento de Jesus e eles saíram com aquela pregação, anunciando Jesus Cristo. Todo cristão é convidado a celebrar a festa da Cátedra de Pedro. Porque a Cátedra de Pedro é o símbolo da autoridade. É o símbolo do ensino do bispo, donde deriva a catedral, que é a igreja mãe de uma diocese, é a sede episcopal. Celebrar a Cátedra de Pedro é reconhecer sua autoridade sobre toda a igreja e os demais apóstolos, conferida por Jesus Cristo. A igreja dos primeiros dias compreendeu isto. Na aurora de sua história, a igreja assimilou este ensinamento. Repito-me, não era um ensinamento escrito, era uma transmissão oral de testemunhas que estiveram ao lado de Cristo, que escutaram de viva voz dele, e aquele ensinamento, ele foi sendo transmitido oralmente por aqueles que estiveram com Jesus Cristo, que escutaram os seus ensinamentos. Quando eu defendo o princípio da sola Escritura, somente a Bíblia. Somente a Bíblia. É uma afirmação delicada, é uma afirmação que contém riscos, porque essa mesma Escritura, essa mesma Bíblia, é a Bíblia que os primeiros padres da igreja, os pais da igreja, usaram, foram meditando, foram selecionando para dizer quais os livros entrariam na lista dos livros sagrados. Não a partir do livro, mas a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo. Lá em Cesareia de Filipe, não estava apenas Jesus e Pedro falando com ele. Em nome dos demais apóstolos, Pedro levanta-se e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Os demais apóstolos estavam presentes. Eles escutaram Jesus dizendo estas palavras a Pedro: a ti darei as chaves do reino dos céus. A ti. Os demais estavam lá e reconheceram esta primazia que Pedro possuía sobre o colégio apostólico. Pedro, o que ligares, o que atares na terra será atado, será ligado no céu. E o que aqui desatares, desligares, o mesmo acontecerá no céu. Os apóstolos respeitavam a primazia de Pedro, esta função de Pedro sobre eles mesmos. Ele tinha uma palavra sólida, sóbria, na comunidade. Ele precisava ser ouvido. O seu parecer era de suma importância. E para terminar, este mesmo Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta, ele diz o seguinte para nós. Esta é a primeira leitura da liturgia de hoje, da Cátedra de Pedro. Aos presbíteros que estão entre vós. Aos presbíteros que estão entre vós. Admoesto eu, que sou também presbítero convosco e testemunha das aflições de Cristo. Atente para isto, queridos. Eu vi. Eu sou. Eu testemunhei as aflições de Cristo. Apacentai o rebanho de Deus. Este texto é de suma importância, queridos, porque, segundo eu estou com a Bíblia do Matthew Henry, o Matthew Henry, ele afirma, esta Bíblia, ele morreu em 1714, salvo engano, ela está situada entre o final de 1600 e o início de 1700. Ele é claro em afirmar que esta carta, ela foi escrita entre 63 ou 64. E ele faz uma afirmação clara, inclusive a Bíblia do Matthew, ela tem uma relevância muito grande no meio protestante, inclusive no meio pentecostal e neopentecostal. Então, além de dizer que esta carta foi escrita em 63 ou 64, ele ainda sugere, segundo Silvano e Marcos, que o lugar onde ela foi escrita foi em Roma. Quem afirma que Pedro nunca esteve em Roma, nunca chegou lá, o autor desta Bíblia, Matthew Henry, uma Bíblia reconhecida, pelo meio protestante como uma sumidade de argumentos, de referências, ele faz esta afirmação. O que isto significa? Se este texto que estou lendo para vocês, ele foi escrito no ano 63 ou no ano 64, pois
naquela época, naquele momento, Pedro, este que foi escolhido por Jesus para ter uma autoridade, uma primazia no colégio apostólico, ele está dizendo: eu, que também sou presbítero convosco, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Para quem ele está falando isto, queridos? Vamos voltar no texto. Aos presbíteros, aos líderes da igreja. Eu, que também sou presbítero convosco. Não esqueçamos que o Papa Francisco, Bento XVI, João Paulo II, Paulo VI, João 23, antes dele ser o Papa, ele é um diácono, ele é um padre, ele é um bispo. O Papa é um diácono, o Papa é um sacerdote, o Papa é um bispo. Ele é o bispo da Igreja de Roma, da Cátedra de Pedro, da sede episcopal que governa a Igreja no mundo todo. Eu que também, aos presbíteros que estão entre vós, eu que também sou presbítero convosco, testemunha das aflições de Cristo. Por favor, desculpem a redundância, queridos, mas não é Constantino quem vai determinar esta hierarquia. Pedro já está dando um ensinamento como aquele que foi escolhido por Cristo. 30 anos depois, ele está ensinando aos presbíteros. Ele, como líder da hierarquia, do colégio apostólico, ele, usando da autoridade que sobre ele estava, conferida pelo próprio Cristo, em consciência da autoridade que recebera do próprio Cristo, ele está dizendo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Basta. Para eu seguir o princípio da sola escritura, me é necessário obedecer este ensinamento de Jesus Cristo, que está aqui na sola escritura, no Novo Testamento. É necessário que curve-me perante este ensinamento. Lutero disse, quando ele estabelece o princípio da sola escritura, ele diz não ao Papa. Dentro da Igreja Católica, o Papa, o pai da Igreja, este Pedro, ele foi determinado e foi constituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A sola escritura é incoerente. Ela se desvirtua, ela se divorcia de Jesus Cristo, o cabeça da igreja.
Ela se afasta, este princípio afasta-se completamente do nosso Salvador que nos ensinou, que disse como era para fazer. A Igreja Católica não defende o princípio da sola Escritura, mas ela busca obedecer os ensinamentos que estão nas Escrituras, de maneira sóbria. Eu disse há poucos dias, o jovem Samuel servia ao Senhor sob liderado pelo sumo sacerdote Eli. Samuel não reconheceu a voz de Deus, mas o sumo sacerdote é Deus que está chamando o menino. E isso tem demais, é um exemplo apenas. Estou simplesmente pegando a liturgia diária para entrar nesta questão. Hoje, quando celebramos a Cátedra de Pedro, estamos verificando. Não é uma invenção da igreja. A igreja testifica esta festa dentro das próprias Escrituras. Aquele acontecimento em Cesareia de Filipe, entre os anos 30 e o ano 33, aquele fato, anos depois, ele vai ser codificado, o hagiógrafo vai escrever, e aquele fato vai se tornar papel. Aquele fato vai se tornar palavra escrita. E aquele fato vai se tornar, aquela palavra escrita, ela vai ser uma palavra selecionada para fazer parte da lista dos livros sagrados. Quem vai fazer isso é a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Onde o Héuri diz que Pedro escreveu esta carta. E foi lá, na colina do Vaticano, que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, foi um ato deliberado do Filho de Maria Santíssima. Um ato deliberado do Filho de Maria Santíssima. E o que mais chama atenção nisso tudo, queridos, é que esse Pedro, que recebeu tamanha incumbência, a ti eu darei as chaves, ele chamava-a de mãe. Ela era a mãe. Os apóstolos chamavam Maria Santíssima de mãe. É assim que ela era tratada. A mãe de Jesus servia para também ser a mãe deles. E se ela serviu para ser mãe de Jesus, para ser mãe dos apóstolos, os discípulos imediatos de Jesus Cristo, ela também serve para ser a minha, para ser a sua, para ser a nossa mãe. Esse Pedro, que recebeu uma autoridade tão grande de Jesus Cristo, vinda dos céus, antes que Jesus dissesse o que disse a Pedro, a ti darei as chaves, o próprio Jesus disse, isso que tu disseste não é coisa da carne, é uma revelação do meu Pai. É uma revelação do meu Pai. Esse homem tinha um apreço, um carinho, uma devoção enormíssima por Maria Santíssima.
ele e os demais apóstolos tratavam-na como a mãe. Que essa mãe interceda por cada um de nós, para que possamos acolher o princípio da hierarquia, o princípio da autoridade que está estabelecido na igreja pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.